Qual é o impacto da sua morte e ressurreição? Impacto número 1, escreva isso. Impacto número 1. Libertação da humanidade do poder do diabo, do pecado e da morte. A morte e ressurreição de Jesus trouxeram libertação da humanidade. Fomos libertos do poder do diabo, do poder da morte e do poder do pecado. Paulo disse uma coisa em Romanos 5, versículo 13, algo muito profundo, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, não há crime se não há lei. A minha filha deputada entende isso porque eles fazem leis lá. Não há crime sem lei. Porque a pergunta é: que lei violei? A lei veio para mostrar a nós que somos pecadores, porque violamos os mandamentos de Deus. Para podermos ir a Jesus, para nos libertar da lei e do pecado, pela sua morte na cruz. Então, como é que o diabo ganha poder sobre a humanidade? O diabo é tipo alguém que está à procura das tuas falhas. O diabo vai e diz: você quebrou a lei de Deus, então deve ser punido. Então precisávamos agora de um advogado que seria punido no nosso lugar. E esse é Jesus. Então, pela sua morte e ressurreição, Jesus libertou a humanidade do poder do pecado, do poder da morte. Porque a morte, o pecado gera morte. Porque todos pecaram, lembra isso? Romanos 3, 23? Destruição da glória de Deus. Então, Jesus veio e morreu, nos libertou do pecado. E ao nos libertar do pecado, automaticamente nos libera da morte e do poder do diabo. E isso foi possível graças à sua morte e ressurreição. Ninguém podia se libertar por si mesmo. Agora você pode confessar o seu pecado diante de Deus, e Deus pode perdoá-lo e lavá-lo por meio de Cristo e te aceitar como filho dele. Segundo impacto da morte e ressurreição de Jesus Cristo: autoridade restaurada. Autoridade restaurada. Mexe alguém, diga: autoridade restaurada. Autoridade restaurada. Quando Deus criou Adão, Ele deu a Adão autoridade sobre toda a terra. A quem Deus deu a terra? Ao homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então essa terra não foi dada aos demônios. Interessante que quando o homem foi criado, Satanás e os demônios, Satanás e os seus anjos já existiam, mas não tinham poder de afligir o homem, porque esse homem tinha comunhão com Deus. Adão era chamado o Deus desta terra, por quando Deus deu a terra ao homem. E consequentemente, quem geria a terra era Adão. Na presença do diabo, Adão vivia sem ser afligido. E a razão por que Satanás não podia afligir Adão é porque Adão era o senhor da terra, o príncipe deste mundo, antes do diabo ser chamado o príncipe deste mundo. Porque Deus deu a terra ao homem para reinar sobre a terra. Quando Adão peca, Satanás usurpa de Adão a autoridade sobre a terra e instala na terra o reino das trevas, o reino de terror.
E por meio desse reino, Satanás vem roubando, destruindo e matando. Tudo que você vê de mal, de assustador, de terror, recai na mesa do diabo. Finalmente, o diabo é o responsável, como autor moral ou até material. É o diabo, the devil. Ele pode usar pessoas, mas no fim do dia, ele é o autor moral. Ele é que move as pessoas a pecar. Então, quando nós nascemos sem autoridade. Nascemos debaixo do jugo, do controle do diabo. E Jesus morreu na cruz e foi até o inferno, derrotou o diabo e arrancou-lhe a autoridade. Vamos ver Mateus 28, versículo 18. Talvez vai ser bom assim. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, leia para mim o versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. A seguir. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. o último versículo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Muito obrigado, muito obrigado. Aqui está Jesus, ressuscitou dos mortos. Lembra-se? Derrotou o diabo lá no inferno, ascendeu ao céu, entregou ao Pai o sangue dele, já fez a obra toda. Agora ele vem e diz: é-me dada toda a autoridade. Aqui é a palavra exousia, poder de governar, no céu e na terra. Eu sou o Senhor, eu é que mando. O Pai outorgou a mim todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, leve esse poder, leve essa autoridade. Eu estou a dar a vocês. Eu recuperei do diabo a autoridade. Ele não mais manda sobre a terra. Eu estou a dar a você, aonde quer que ele estiver, quando você chegar, ele vai ter que ceder o lugar, porque agora devolvi a você a autoridade. Take it, recebe. É a partir de Jesus que já podemos expulsar demônios. É a partir de Jesus que podemos resistir ao diabo. Por quê? Porque Satanás foi derrotado eternamente e Cristo nos deu a sua autoridade. Não a autoridade de um cordeiro, mas a autoridade de um leão. The authority of a king. Ele é rei. Então, você tem que agora começar a viver nessa autoridade, a andar nessa autoridade, a caminhar nessa autoridade, a falar com autoridade, a viver com autoridade, a pensar como quem tem autoridade. Porque você foi, em nome dele, ele deu a nós procuração, deu-nos o poder de o representarmos aqui na terra. Temos o nome dele, temos a procuração, temos os plenos poderes para o representarmos como seus embaixadores aqui na terra. A questão agora é, como é que nós como igreja operacionalizamos isto? Como é que nós manifestamos a autoridade? Quem de vocês já viu um polícia magrinho ou baixinho parado na autoestrada? E aí vem um caminhão cavalo grande, trelado. Está lá um motorista alto, forte, está a conduzir o caminhão a uma alta velocidade. E aquele polícia vai e para no meio da estrada
Só levanta a mão assim. E aquele caminhonista vem, começa a brandar. E para e abranda o carro. O que este polícia usou para travar o carro? Não usou a força. Porque se ele ficasse na estrada assim, dizer, vou segurar o caminhão, seria atropelado. O que ele usou? Autoridade. O caminhonista reconheceu no uniforme daquele polícia, estou perante uma autoridade, alguém autorizado pelo governo para inspecionar veículos na autoestrada. O que acontece quando o caminhonista despreza a autoridade do polícia? É quando ele tira o poder. Agora já se não parou com a autoridade, vai parar com respeito ao poder. É por isso que ele nos deu a autoridade e nos deu a unção, o poder. Meus irmãos, minha oração para vocês é esta: é que vocês tenham revelação de quem deve estar a mandar na terra neste momento. Somos nós. Nada deve acontecer sem nós ditarmos. Nós participamos do que acontece ao nosso redor. O diabo não pode ditar a tua vida. Aquele irmão está pegado, Deus abençoe ele. O diabo não pode ditar a tua vida. Não pode. Não pode ser. Apóstolo, eu não sei o que se passa na minha vida. Eu não sei, apóstolo. As coisas só acontecem. Tudo é misterioso. Ora, hoje estou bem, amanhã não estou. Eu não sei, as coisas se fecham, se abrem. Não! Eis que eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será ligado no céu. You are in charge. You are in charge. Você que está no comando. Você tem a autoridade de Jesus. Quando você vai, é como se fosse ele a ir. Ele deu-te procuração. He gave you the power of attorney to represent him. Can't you understand it? É difícil entender isto para nós. Você tem que agir como ele, falar como ele, pensar como ele, viver como ele, andar como ele, exibir a autoridade que ele te deu. Porque se não compreende isto, há certas coisas na tua vida, ok, que não vão mudar, mesmo que você peça a Jesus. Porque há certas coisas que são da dimensão terrena que requerem a permissão de um ser humano dado à autoridade. Se eu viajar e depois dou a este irmão permissão, fica a conduzir o meu carro sempre for necessário. Eu não estou aqui, estou no Brasil, por exemplo. Ele liga para mim: apóstolo, estou a andar a pé e queria fazer uma coisa que o apóstolo disse. Eu já dei a chave, dei o carro, cheio de combustível. Drive! Conduz. Não, apóstolo, eu prefiro andar a pé. Eu não sei. Está vendo aqui? Eu aí não posso fazer nada. Por quê? Porque eu estou num território estrangeiro, mas te dei procuração para conduzires como se fosse eu. Será? Agora, mas porque ele entende, ele sabe. É só ir aonde o carro está e levar a chave de ignição. Basta saber onde está a chave e meter a chave. Não precisa de orar. Pai, eu oro que este carro funcione. Não. Done. Já está. Olha para mim, olha para mim. Não é maturidade você pedir a Jesus para ele expulsar um demônio na sua casa.
não é bíblico. Ele pode fazer isso quando você for bebê. Mas quando você cresce, você compreende que Ele deu a mim a autoridade dEle, para eu expulsar esse espírito em nome dEle. Então eu vou usar a autoridade. Nós estamos assentados com Ele. É por isso que essas coisas, meus irmãos, são coisas tão profundas que às vezes, pessoas como eu, temos que jejuar por você. Sabiam disso? Às vezes eu oro por você para compreender. É por isso que Paulo orou também. Efésios 1, versículo 17. Paulo orou, he prayed. Vamos no versículo 15 para perceber que ele orou. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Eu me lembro de vocês. I remember you. Eu me lembro de vocês, me lembrando de vós nas minhas orações. I remember you. Há alguns, depois do culto terminar, não se lembram de ninguém. Até domingo. Nem se lembram de que na quarta-feira temos cultos. Não se lembram disso. Receberam salário, não se lembram de tirar dízimo. Esqueceram-se. Hoje é dia 20, não é? Vamos lá ver daqui ao fim do mês. Deus já devia dizer, ei, lembra-se de Tsunzuki. Lembrando-me de vós nas minhas orações. Qual é a oração? Para que o Deus de nosso Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê seu conhecimento, o Espírito de revelação, o Espírito de sabedoria e revelação. Eu oro para que vocês tenham um Espírito de sabedoria, saberem o que fazer, saberem como responder, saberem como reagir, saberem o que fazer em cada situação. O fronesis, sabedoria prática, o fronesis de Deus, que vos dê o Espírito de revelação. Eu oro por vocês, para que Ele vos abra os olhos, remova as escamas, para que vocês vejam o que não viam antes. Eu oro por vocês, para que tenham sabedoria. Lá onde trabalha, saiba como fazer. Lá onde vive, saiba como fazer escolhas. Eu oro por você. I pray for you. I pray for you. Quando aquele irmão estava na Índia doente, ele se lembra disso naquela tela. He remembers it. Na Índia. Mesmo a irmã Clara está aí. Me lembro de você. I remember you. Você só pega um telefone. E aposto, aquele demônio voltou. Me lembrei de você. Você se lembra de mim quando há demônios na sua família, é isso? Mas tem número de M-Pesa. Nunca se lembrou de mim. esse povo, esse. Para quem vos tem seu conhecimento, o Espírito, há um Espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos de vosso entendimento. Imagina quando Deus ilumina a tua mente. Aí de voltar para a escola e compreender tudo. Imagina Ele iluminar o teu coração. Has de ler a Bíblia e vais compreender a palavra. Vais ouvir Deus a falar contigo diretamente, sem intermediário. Para que saibas, na verdade, diz, quando os seus olhos forem iluminados, você vai saber, para que saibas qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Há uma herança gloriosa nos santos. E qual a suficiente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Ele quer que você conheça esse poder. Qual é o poder? O poder que manifestou em Cristo, ressuscitando o dos mortos. Aquele poder que ressuscitou a Jesus dos mortos é o mesmo poder que te protege hoje. A matimba la manga puxa Yesu kufeni. Ya lola mangu makulwela kasus. Chama-se o poder de ressurreição. É esse poder que é liberado
em grande quantidade para você hoje, para ressuscitar tudo o que o diabo matou na tua vida. Ressuscitar. Que manifestou em Cristo o sangue dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima, Cristo o sangue dos mortos, acima de todo o principado e potestade e domínio, de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E o constituiu cabeça. E sujeitou todas as coisas a seus pés. E todas as coisas o constituiu como a cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. É Jesus. Agora, Jesus está onde? A mão à destra do Pai, a mão direita do Pai. No lugar de autoridade, é onde Ele está agora. Sabe de uma coisa? É lá onde você está também agora. Porque quando Jesus morreu, nós morremos nele. Quando Ele foi sepultado, fomos com Ele também sepultados. Quando somos mortos, nós também ressuscitamos com Ele. E agora vivemos com Ele. É o que diz o capítulo 2, versículo 4. Diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Deus nos amou. Ele te ama a ti. He loves you. The Father loves you. O Pai te ama. The Father loves you. Tata na wakuranza. He loves you. He loves you. He loves you so much. He sent His Son for you. Ele enviou seu Filho para você e para mim. He loves us. Qual é o maior amor que este? De Ele dar a sua vida por nós. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa proteção. O sangue dele fala sobre nós. E Deus, que é riquíssimo em misericórdia, rico em misericórdia, quando nós ainda éramos pecadores, merecíamos morrer, mas Cristo morreu por nós. Merecíamos o castigo de Deus, mas Ele nos recebeu como filhos, nos seus braços amorosos. Merecíamos o lago de fogo com o diabo pelo pecado, mas Ele nos deu o paraíso pela nossa fé em Jesus Cristo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Deus, no versículo 4, riquíssimo em misericórdia, Deus que é riquíssimo em misericórdia, aquele que não guarda mágoas, aquele que não registra as ofensas contra você, aquele que te perdoou e te lavou do teu passado escuro e obscuro e negativo. Ele lavou-te e purificou-te. Aquele Deus que te perdoou. A riqueza das suas misericórdias, the riches of His mercies, the merciful God, the merciful God. Aranahi prakasura mandaya. Lera kisko baronda ligra anzo lira baradila. Ongros calivras cagila anda lera. Se o meu povo abrir o seu coração e der atenção à minha palavra, eu os encherei do meu espírito. Eu os guiarei em toda a verdade. Eu os livrarei, os glorificarei e caminharão à luz da minha palavra e viverão na glória que eu lhes dei, diz o Senhor. Enesca ipra ando ligra aceita, nelegrisco vlasco gila endelimonsca ipra hata, so fresque escali andali ongrabaha. Silesco frasco delle mangro e nel bera, ongroscali gelir ma andoli croata, evroscali gelipro na frismingro esticlara, e non se becosca vlagata, niro se bacasore mene a carica bana hase dele. Se kilo schele barana ki sombra etalira. Porque
Porque eu enviei o meu filho, o meu primogênito ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o sangue foi derramado, o preço foi pago para a vossa salvação. Recebam a vida que eu vos dei, recebam a paz que eu vos dei, recebam a salvação que eu vos dei no meu Filho amado, no meu Filho amado, porque eu vos amo no meu Filho amado. E no meu Filho vos perdoei, no meu Filho vos purifiquei, no meu Filho vos lavei, porque eu vos aceitei como filhos por causa do meu Filho Jesus. E o diabo não terá poder sobre vocês para vos afligir, nem atormentar, porque eu vos dei a proteção do sangue do meu Filho. Fiquem firmes na minha palavra, confiem na minha palavra, permaneçam na minha presença. Eu encherei o vosso copo de azeite, e o vosso cálice irá transbordar. Quantas vezes eu disse que eu estou contigo? Quantas vezes eu disse não tenha medo? Porque eu ressuscito tudo que estava morto em você, ressuscito. Porque eu ressuscito a minha igreja, eu devolvo a autoridade da igreja, eu devolvo o poder da igreja, eu devolvo a influência da igreja, eu devolvo a luz da igreja, eu devolvo a glória da igreja, e o diabo e o maligno não prevalecerão contra a minha obra, porque a minha igreja vai andar com bulldozer e vai destruindo todo o mal, toda a oposição, toda a força negativa, e o meu nome será glorificado, e o mundo me conhecerá por meio da minha igreja. E eu estou a levantar uma geração de homens e mulheres de fé, e eu vou levantar até no vosso meio gigantes na fé, e eu vou levantá-los e enviá-los para diante de reis, diante de governantes, diante de pessoas iminentes, para que levem o meu nome para lá. E eu estou a levantar até milionários, até empresários no meio do meu povo, para financiar o evangelho, para apoiar a minha obra, para esta massiva colheita de almas, para esta grande seara que eu levantei, para esta última colheita de almas. Porque sou eu que vos abro portas, eu vos dou oportunidades, eu crio conexões com pessoas que você não conhecia, para cumprir em ti os meus propósitos. Não temas, porque eu sou teu Deus. Anondra ipa acrosila, e nem ons koska era membro a pracara. O meu poder nunca falha, o meu poder nunca falha. E o sangue do meu filho nunca falha. Permaneça debaixo da cobertura do meu sangue. Irá nisika rapa. E o malvado não te oprimirá, o braço do opressor não te afligirá. Iraskabaha, nenengro flasco lira na manduli bakasaya. Por um instante agradece pelo amor de Deus, agradece. For a moment thank Him for His love. Impacto número 3 é da salvação disponível a todo mundo. O impacto número 4 é da distribuição do Espírito Santo. O impacto número 5
é que o reino de Deus agora já pode ser instalado nos corações dos homens. Tudo isso por causa da morte e ressurreição de Jesus. Permitiu com que isso acontecesse. A morte e a ressurreição de Jesus permitiram com que a salvação fosse disponibilizada ao mundo inteiro pela fé em Jesus. Somente pela fé em Jesus. E por meio da sua morte e ressurreição, que o Espírito Santo viesse à terra e fosse distribuído nos corações dos homens para podermos nascer de novo. E por causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o reino de Deus agora já pode ser instalado nos corações dos seres humanos. E Deus já pode viver em nós permanentemente pelo Espírito Santo. Impacto número 6. Por causa da morte e ressurreição de Jesus, houve implantação. Jesus tornou possível a implantação e a edificação da igreja na terra. A igreja nasce no dia em que o Espírito Santo desceu sobre a terra, no Atos 2. Isso foi possível quando Cristo ressuscitou dos mortos e ascendeu para os céus. Ele disse a Pedro: tu és Pedro, se não serás mais Simão, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nunca tire os teus olhos das palavras de Jesus Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Já se passa 2000 anos, Jesus vem edificando a sua igreja. E nós, como corpo dele, somos a igreja dele. Estamos a ser edificados diariamente pela palavra, pelo Espírito Santo. We are being edified day by day as the living church of Jesus Christ, by His living word and by the power of the Holy Spirit. This was made possible by the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ. A imagem já diz tudo. O que estão a ver naquela imagem é a vida que você deverá ter a partir de hoje. Imagine Jesus fez aquilo. Veja agora com a autoridade que Ele te deu. Veja aquele sendo você, pisando o diabo. É esta a imagem que Jesus quer que você tenha. Por isso, impacto número 7, da morte e da ressurreição de Jesus, é que a sua morte e a sua ressurreição trouxeram o fim do império, do reino das trevas sobre a humanidade. É fácil compreender isto se tiver em conta as palavras que Jesus disse antes da sua morte. Assim perceberemos o impacto disso. Lembre-se no dia em que Jesus foi preso, o que aconteceu? Judas veio com alguns soldados, alguns principais dos sacerdotes, com paus e com armas para prenderem Jesus. É uma coisa que ele disse a eles. Eu tive que analisar isto.
Ele disse: a quem buscais? Disseram: a Jesus, o Nazareno. Sou eu. Caíram por terra. E naquele mesmo dia, ele fez uma coisa muito interessante. Porque a primeira e segunda vez disseram: a quem buscais? Ele perguntou-lhes: a quem buscais? Disseram: a Jesus, o Nazareno. Ele disse: se querem a mim, oh Raíta Panangra, oh obrigado, Senhor. Se querem a mim, se pois me buscais a mim, deixai ir estes. Ele entregou-se pelos seus discípulos. Se quereis a mim, deixai ir. Eu não posso morrer enquanto estes não estiverem seguros. Se me buscais a mim, deixai estes ir. Let these ones go. Mesmo no dia da sua prisão, Jesus defendeu os seus. Ele amou os seus até ao fim. He loved us to the end. He loved us. Ele não foi daqueles que, eu entrego a eles, cada um por si, Deus por todos. Não! Se querem a mim, deixem ir os meus. Se ele fez isso antes de morrer, quanto maior seria o impacto após a sua morte e ressurreição? Isso revela o coração dele, que até hoje ele te ama. Até hoje ele te defende. Até hoje ele cuida de ti. Até hoje, even today, he loves you. He still defends you. He stands up for you. He cares for you. Ele importa-se por você. Ele cuida de você. Porque ele morreu por você, em princípio. But the way he died for you. Ele não morreu por ele, porque ele não era pecador. Aceita esse amor. Accept his love. Just receive it. Esse amor vai curar o teu coração. Vai curar as feridas da tua alma. Vai te limpar das decepções por que você passou. E mesmo naquele dia em que ele foi preso, uma outra coisa que ele disse: estive convosco o tempo todo e vocês não me prenderam. Eu ensinei no templo, na sinagoga, e vocês não me prenderam. Agora vêm com varas e paus, como se fosse a um salteador, a um ladrão. O que se passa convosco? Ele disse: esta, Raíta Mangra, disse: esta é a vossa hora. Notou? Olha para mim. Se compreender isto, tua vida já mudou para sempre, forever, para sempre, sempre. Ele disse: esta é. Esta. Diga esta. Diga esta. Tu estás todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta, para aí mesmo, põe esse versículo. Senhor, Pai, abra os olhos deste povo para compreender. Abra os olhos, open their eyes at you. Abra-lhes os corações. Minha irmã, meu irmão, esse versículo aí, de Lucas 22, 53, pode te proteger para sempre. A revelação derivada desse versículo pode montar guardas na tua casa pelo resto da tua vida. Você se torna intocável. Tenho estado convosco no tempo e não estendestes as mãos contra mim. Jesus vivia diariamente com os seus opositores. Ele vivia diariamente com pessoas que o queriam destruir. Pessoas que dormiam de noite e acordavam de manhã com uma única intenção: vamos ter com ele para lhe causar o mal. E todos os dias, em cada culto onde ele ia ministrar,
Eles estavam lá à procura de uma brecha. Como é que o podemos acusar? Como é que o podemos manietar? Como é que podemos trazê-lo para baixo? Viver assim, com pessoas que não gostam de você, mas que fingem que amam você. Elas andam contigo, elas brincam contigo, elas oram contigo, elas cultuam contigo, mas elas não gostam de você. They don't like you. E o sonho delas, Não conseguiam destruí-lo. Não conseguiam. Viver todos os dias com pessoas que não gostam de você. Andam contigo, comem contigo, brincam contigo. Até no culto da igreja, vão contigo à igreja. Lá no grupo de intercessão, estão lá contigo. Grupo de WhatsApp, estão lá contigo. Na festa, estão lá contigo. Mas você não sabe que não gostam de você. Estão procurando uma brecha. Qual é a fraqueza deste homem? Qual é a fraqueza desta mulher? Como é que podemos destruí-lo? Eles estão à procura de uma forma. Que informação podemos tirar dele para publicarmos, para mancharmos o nome dele? Que erro ele pode cometer que podemos captar e publicar? Viver no vale da sombra da morte, com pessoas que você pensa que gostam de você. Segura aí. Elas riem contigo, comem no mesmo prato, trabalham contigo, fazem stick contigo. Receba mais luz. Seja abençoado. Amém. Você lhes dá boleia, elas te dão boleia. Mas cada dia que passa, o objetivo é o que pode ser feito para destruir esta mulher, para acabar com este homem. E pode ser pior se até dorme na mesma cama contigo. Pode ser pior. Can be dangerous. É perigoso, pai. O maior sonho deles é, um dia ela tem que morrer. Um dia ele tem que ser destruído. O sorriso deles é cosmético. A alegria deles é uma fabricação. Estão à procura de uma farda tua para te derrubar. Quando tu te ris com eles, tu ris naturalmente. Quando riem de volta contigo, é sarcástico. Você é caçado diariamente. You are hunted on a daily basis. We come from far. Há irmãs aqui que estão aqui agora. A missão delas é caçar o apóstolo. Mesmo sabendo que o apóstolo é casado, querem ser mulheres do apóstolo. Estão aqui. Vocês são filhas de Satanás. Há algumas pessoas aqui são bomba relógio, à espera de um dia serem detonadas, explodir. Só que vamos pegar naquelas bombas, vamos lançar longe e vamos explodir no espaço e no deserto.
Você não tem temor de Deus? Estou apaixonado pelo homem de Deus. Está maluco? Filha do diabo. Incrédulas. Há feiticeiras aqui na igreja. Há feiticeiros. Estão destruídos. Há falsos irmãos, falsos obreiros, falsas mães de intercessão, falsos pais, mas depois de hoje estão de saída. E se não pararem com essa missão diabólica, o próprio Deus vai se encarregar de os empurrar. Sim. E outros simplesmente gostavam que o dom que o apóstolo tem fosse deles. Eu nasci para fazer isto. Nasci. A minha missão é preparar a igreja para a segunda vinda do Senhor Jesus. E a minha missão termina no arrebatamento quando Ele voltar. E declaro neste momento todas as bombas, relógio. Estão a perceber? Todas as bombas, relógio, humanas, masculinas, femininas, implantadas na igreja para explodir a longo e médio prazo. Detonamos-las agora em nome de Jesus. Put that verse again, vamos terminar isto. Esse versículo vai te proteger, dá para perceber? It's gonna bless you. Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim. Por quê? Então vou explicar agora como viver imune aos ataques dos que te odeiam, mas estão perto de ti. Altíssimo, tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim. Quer dizer que eles foram lá com a intenção de estender a mão contra, mas houve um poder que fez a mão ficar encolhida. E eu declaro para você que ao sair daqui, toda mão que se queria estender contra você se encolha. Aí está. Por que é que eles não conseguiam estender a mão contra Jesus? Vejam a imagem. Com a morte e ressurreição de Jesus, foi possível Deus pôr fim
ao império do reino das trevas sobre a humanidade. Agora, eu quero mostrar esse versículo. Show you this verse. Tenho estado todos os dias convosco no templo. Agora, olha para mim. Podemos agora substituir a palavra templo, ok? Ok, essa palavra templo. Vamos substituí-la agora. Porque o templo era o lugar onde Cristo ia ensinar a palavra. Vamos substituir templo agora com escola onde você estuda. Você pode dizer aos seus colegas, não dizer abertamente, dizer, tenho estado convosco todos os dias de aulas na escola, mas não conseguiram fazer nada contra mim. You get it boy now? You like it? Agora, vamos substituir agora a palavra templo com a palavra empresa, onde você trabalha. Então, você ir à empresa, pode chegar a dizer assim, tenho estado convosco todos os dias nesta empresa, e vocês, meus colegas, queriam tramar contra mim, mas não conseguistes. Eu digo no meu trabalho, não conseguiram fazer nada. Estou a ensinar-vos aqui. Vamos agora substituir a palavra templo com o bairro onde você vive. Tenho vivido. Está vendo? Está fugindo, está vendo? Fugiu do bairro. A partir de hoje, alguns vão fugir do teu bairro. Tenho vivido neste bairro convosco, vizinhos, todo esse tempo, mas não conseguistes de noite voar para minha casa. Está livre. Eu para testemunhar, está abençoado. Lá naquela banca, tenho venido aqui convosco esse tempo todo. So, did you see? Ele viu. Tenho estado convosco todos os dias. Tenho estado todos os dias convosco no templo. E não estendeste as mãos contra mim. Eu quero agora que você substitua a palavra templo com o lugar onde vive ou trabalha ou estuda. Consegue fazer isso agora? Mentalmente? Posso agora completar? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim. A minha pergunta a Jesus foi: por quê? E a resposta é simples. A resposta do porquê não lhe tocavam está onde vem mais. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Esta. Diga esta. Esta. Agora, ao dizer esta, ok? Ao dizer esta é a vossa hora, o que ele vai dizer é o seguinte: vocês não têm poder sobre mim, mas eu vou vos dar uma hora de trevas. Nessa uma hora, eu serei fraco. E vocês vão me prender. Vão me açoitar. Só que essa uma hora só dura 3 dias. Porque ao terceiro dia... Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh! Ao terceiro
terceiro dia eu ressuscitarei. Aí eu descobri algo sobre o diabo. Isso aqui, mudou a minha vida. Parece que eu vou voar, sim. Por isso que naquela canção, olhando para a minha vida, vejo-me a voar, pelo poder de Deus. Essas canções vêm como revelação do estado espiritual no qual estamos. Watch this. O diabo só teve, nunca teve na sua cabeça, põe isso na sua mente. Diga igreja. Igreja. A coisa mais perigosa que um ser humano possa fazer, qualquer ser humano, empresário, político, acadêmico, espiritualista, ritualista, a coisa mais perigosa que alguém pode fazer é lutar contra a igreja. É a única coisa que pode te fazer morrer, até perderes tudo que tu tens no dia em que lutas contra a igreja. Porque não há nenhum homem que aceita alguém tocar na esposa dele, ele olhar. E Jesus não aceita que se toque na noiva dele. Quando Saul perseguia a igreja, prendia crentes, o noivo veio antes da hora. Ele veio antes do fim dos tempos. Ele disse: Saul, Saul, por que me persegues? Jesus! Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Estás a pisar espinhos. O teu vicio, Saul. Vai te ferir, Saul, vai te ferir. Enquanto perseguiam crentes, Paulo não sabia que esses que ele está a maltratar são um corpo de quem está no céu. Porque a cabeça está no céu, o corpo está na terra. E o corpo chama-se igreja. E a cabeça chama-se Jesus. E ele não teve revelação de saber que a cabeça e o corpo chamam-se Cristo. Então ele vem e diz: por que me persegues? Não vim agora para o arrebatamento, mas vim para parar você. Sabe o que aconteceu? Jesus nocauteou Paulo no cavalo, caiu do cavalo, ficou 3 dias sem. Porque ele pensou: já que eu fiquei morto 3 dias, você vai ficar 3 dias cego, para ser reconfigurado. E agora vai me servir para pagar a perseguição. E ninguém vai te evangelizar, eu próprio. Te evangelizo pelo nocaute. Te nocauteio e te ganho para mim. É por isso que Paulo foi dito assim: ele será dito o qual deverá sofrer por meu nome. Significa, já que fez os crentes sofrer, vai me servir, mas terá que sofrer também. Porque tocou na minha noiva. Por isso que ele teve maiores revelações para ensinar sobre Cristo e a igreja. Jesus pode ganhar aquele teu marido, aquela tua esposa, aquele teu irmão. Pode ganhar para ele. Ele pode ganhar.